Salve pessoal, tudo certo? A ideia de hoje é um vídeo mais de análise de conjuntura. Analisar os atos que aconteceram no final de semana, a repercussão dos ataques do tarifaços do Donald Trump e a postura do governo Lula, a prisão domiciliar, mas é prisão do Bolsonaro. Alguns já dizem que o bolsonarismo acabou. Será que o bolsonarismo acabou? São esses temas, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão um pouco mais profunda, porque eu acho que existe uma reconfiguração aí na direita e a gente tem que acompanhar de perto. Vamos lá? Então, pessoal, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é essa questão das tarifas impostas pelo Donald Trump, que tem a ver, na verdade, com a disputa com a China pelo mercado mundial. Uma redistribuição, uma reconfiguração do mercado global está em jogo. O bolsonarismo e essa retórica que veio em torno dessas medidas é lateral, gente. Não é o que, e muito menos a questão de achar que os Estados Unidos quer voltar a produzir o que produzia há 50 anos atrás. A indústria daquela época ela não vai voltar mais para os Estados Unidos. Isso não é essa a disputa. A disputa é pelo mercado da tecnologia. É assim, a inteligência artificial é a nova forma de produzir que tem disputa direta entre os Estados Unidos, as Big Techs, o governo americano e a China. Então, assim, tem a questão do bolsonarismo, do Trump está vinculado com a direita, ele é um cara de direita, o Bannon, que é o mentor intelectual dele, tudo bem, é óbvio, essa internacional que eles construíram aí da direita, mas essas medidas são, sim, uma tentativa de realocação, redistribuição do mercado mundial. E o Brasil é o mais fraco, o mais atacável, vamos dizer assim, dos BRICS. Os Estados Unidos não vai atacar a China diretamente, até a Índia, que embora ele tenha botado medidas, os Estados Unidos precisa muito da China. Então esse é o que está por trás dessas medidas no geral, que é muito mais complexo do que achar que é por causa do Bolsonaro que ele está interferindo aqui. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro. Mas com relação a isso até não há grandes divergências. A maioria da leitura que eu vejo por aí, ela está realmente organizada nesse sentido, entendendo a complexidade desse fato e que a questão do Bolsonaro é lateral. A outra questão é sim com relação ao bolsonarismo e, na minha opinião, um ato de inteligência dos caras, uma demonstração de inteligência. Dizem que eles são burros, eu acho que não, viu? Inclusive eles souberam colocar a demanda deles a colar na demanda dos Estados Unidos. É aí que eu entendo porque como entrou, né, porque eu digo que é lateral, isso está junto com o que os Estados Unidos está como justificativa, mas na verdade eu acho que foi uma grande jogada de inteligência dos caras, inclusive. Essa questão que dizem que estão mortos e tal, diminuiu a questão do público no ato deles. Eu vou dizer que diminuiu, eles não mobilizam mais aqueles 500 mil que faziam nas capitais, né, muita gente. Eu concordo com isso, mas eu vejo, assim como o governo Lula deu um passo atrás para aglutinar o seu campo, eu creio, isso lembro quando ele começou a fazer as movimentações de buscar projetos mais vinculados com a cara da identidade da esquerda, como a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Quando o Lula começou a dar um discurso mais firme, voltado à esquerda, era para quê? Para reorganizar o seu campo, para se colocar na disputa eleitoral. Quem conhece um pouco de política sabe que isso é um movimento muito comum de se fazer, inclusive. Na minha opinião, o que o bolsonarismo está fazendo é isso.
Inclusive, isso, na minha opinião, a direita está se reconfigurando. Há uma disputa dentro do campo do setor evangélico que compõe a extrema-direita, o grupo do MBL e aqueles grupos que saíram de 2013 acabam de constituir um partido que se chama Missão, e o bolsonarismo estica a corda mais na questão da política. Vejam, isso, na minha opinião, é uma reconfiguração. E essa reconfiguração, inclusive, é por escantear alguns quadros, é para escantear alguns nomes que eles tinham como naturais. Vejam essa manifestação. Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro? Cadê eles? Onde é que eles estão? Era pra estar aqui, minha gente. Sabe o que fica provado? O que fica provado é isso aqui. Até aqui, Bolsonaro é insubstituível. Vão enganar trouxa. E eu não sou trouxa. Estão com medo do STF, né? Por isso que não chegaram até aqui, né? Arrumaram desculpa, né? Por isso, minha gente, que 2026 é Bolsonaro! Veja, as palavras não são em vão, não vêm em vão nesse processo, gente. Até aqui, a única opção é Bolsonaro. Há uma disputa, inclusive, dentro do campo bolsonarista para ver quem vai pegar o espólio, porque sabe-se que o Bolsonaro não vai ser candidato. E o Malafaia está demonstrando que está querendo assumir esse espólio. Quer ser, sim, um cara, a grande liderança do bolsonarismo, porque o Bolsonaro não vai ser candidato. O Eduardo já andou até no seu canal, já andou dizendo que se o pai dele quiser, com o apoio do pai dele, ele pode ser presidente do Brasil. Então, assim, a movimentação está muito forte. Os que dizem que o bolsonarismo está acabando, ou que está muito fraco, ou que está dando um tiro no pé, eu discordo. Por quê? Porque eu fiz um vídeo aqui analisando o pensamento do povo brasileiro sobre política, sobre democracia e tal. Existe ali, está comprovadamente, existe um percentual que varia a partir de alguma das perguntas, mas que se colocam no campo conservador, de 20% a 30%, uma hora é 22%, uma hora, dependendo da pergunta, é 26%, é 24%, que, na verdade, aceitam opções autoritárias, ou seja, existe quase 30%, em torno disso, 20 e poucos a 30, dependendo da pergunta, como eu falei, que orbitam em torno das políticas bolsonaristas, da mentira com relação às urnas eleitorais, a desconfiança das urnas. Agora, recém saiu ontem, hoje, eu estou gravando hoje na terça-feira, saiu na segunda, que 37% de pessoas apoiam as medidas do Donald Trump. Então vejam, existe sim um lastro. E a política se organiza dessa forma. Primeiro tu organiza o teu campo, te fecha, te fortalece, e depois tu vai para a batalha. E o que o bolsonarismo, na minha opinião, está fazendo é isso. Ele não tá dando um tiro no pé. Eles, na minha opinião, sabem muito bem o que estão fazendo. E eles sabem, só estão se reorganizando no seu tamanho, gente. Vai ser isso aí, mas é um tamanho grande, né, viu? É um tamanho muito grande. E se pegar o conservadorismo como um todo, que é muito maior que o bolsonarismo, assim como nós já tivemos, a esquerda tem seus 30%. O Lula, né, a gente ainda tem que pensar nisso. O Lula tem seus 30%. Mais ou menos vai variando um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. O Lula foi para se organizar. A extrema-direita está fazendo o mesmo agora, se reorganizando para ir para a peleia de 2026. Então a gente tem que levar em consideração na minha opinião, esses pontos. A esquerda está assim demonstrando que está se recolocando bem, a partir da postura do Lula, que foi muito bem com relação à questão internacional. Isso já mostrou que a população gostou muito da postura dele, avaliou muito bem a postura dele de defender o Brasil. Isso foi um presente do Donald Trump para nós.
né? Largou a questão nacional no colo da esquerda, isso é importante, a gente tem que saber fazer isso, a soberania nacional, a defesa do Brasil. O Lula, com a sua sagacidade, soube fazer isso muito bem, e ele, ainda bem que ainda temos o Lula. Então, assim, o governo se reposicionou bem, caminhando políticas voltadas para o seu público. A esquerda, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, indo de novo dialogar com a sociedade a partir do plebiscito popular nacional, defesa do fim da escala 6x1, defesa da redução da carga horária de trabalho e da taxação dos super ricos e da isenção de quem ganha até 5 mil. Vejam, pautas concretas voltadas à maioria do povo brasileiro. O caminho, tem um vídeo aqui inclusive no canal sobre isso, o caminho é esse, qual é o caminho? É o que tem a ver com o nosso DNA. É o diálogo com o povo, é assim com pautas realmente vinculadas a nós. E na minha opinião, abre-se aí uma oportunidade histórica. Agora a última eleição do Lula unificou grupos diferentes, inclusive, para derrotar a extrema-direita. Então não foi uma pauta política, uma plataforma de governo com a identidade da esquerda. Muitas concessões foram feitas. Infelizmente a política no Brasil, a conjuntura, a realidade política nos impõe concessões, mas nós estávamos de defensiva. Eu entendo que hoje a gente passa a ter uma outra postura e uma outra capacidade de mobilização, e os movimentos sociais, como eu falei, têm dado um exemplo disso. Inclusive pretendo trazer mais da importância disso, do papel do movimento social para encaminhar as transformações e as nossas bandeiras de luta. Inclusive, gente, a luta política está acirrada e se tu está gostando do vídeo, tu está até aqui porque tu está interessado, se tu te preocupa com a questão do futuro do Brasil, com a democracia, fortalece esse canal. A questão política não é um canal para fazer... Vocês podem ver que não tem aqui videozinho botando a Zambelli que foi presa, ou a tornozeleira eletrônica de não sei quem. O objetivo aqui é fazer um debate mais elevado, qualificado, porque na minha opinião é isso que vai fazer as transformações que a gente precisa. A linguagem da extrema-direita, da direita, é a linguagem deles. Na minha opinião, não é a nossa linguagem. A linguagem da esquerda deve ser outra. É mais difícil fazer o nosso trabalho. Então, assim, fortalece, se inscreve no canal, repassa esse vídeo para outras pessoas, ajuda a fortalecer, porque aqui nós disputamos ideias. Esse é o papel do canal, a questão política. Fazer a luta de ideias. Então, gente... Essa é a análise para mostrar que não é bem assim, o bolsonarismo não acabou, que nós temos que ampliar essa análise sobre um determinado fenômeno. Beleza? Até a próxima.